Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo, mas eu me chamo Rafael Vinícius, eu sou do campus IFRO Guajará-Mirim e hoje eu vou falar um pouco da história do Rapid Application Development, mais conhecido como RAD. Então, na década de 70, os modelos de processo de softwares eram muito demorados. Então, muitas das vezes, os requisitos do sistema mudavam antes mesmo dos processos de softwares estarem prontos. Então, logo se tornou necessário modelos mais ágeis para que permitisse desenvolvimentos em menor tempo. Então, em meados da década de 80, Bell e Tom Gilby serviram de base para Scott Schultz criar o Rapid Interactive Production Prototype, que foi estendido e aprimorado por James Smart em 1991. E embora esse método é muito antigo, mas hoje em dia ainda ele é muito popular, pois os seus métodos são muito ágeis para o desenvolvimento de aplicativos. E isso, portanto, contribui para o crescimento dos negócios e a boa relação entre o desenvolvedor e o cliente. É isso, se cuidem e vapo vapo. E aí pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou aluno do campus IFRO de Guajará-Mirim e eu vou falar um pouco sobre a definição de RAD. O RAD nada mais é do que uma metodologia de desenvolvimento de software. Mas o que é isso? Bom, uma metodologia de desenvolvimento de software ela é uma sequência de passos ou práticas, ações, que você preferir chamar, organizadas para você no final conseguir desenvolver o software. Então você vai passando por várias fases de desenvolvimento até chegar no produto final, que é o software. Beleza. Só que existem vários outros tipos de metodologias de desenvolvimento de software. E cada uma delas é voltada para atender a demanda de certos projetos. O exemplo disso é o próprio RAD que a gente está apresentando aqui. Porque, como você já deve ter visto, a sigla RAD, em inglês significa Rapid Application Development. Então, foi feita para atender projetos que têm um curto prazo de entrega. Agora eu vou ler aqui a definição de RAD para vocês. É uma metodologia para desenvolvimento de software focado na agilidade e que funciona de maneira interativa e incremental. Já eu explico o que é interativo e incremental. O modelo foca em desenvolvimentos rápidos e análise de requisitos. Assim, a produção dura em média de 60 a 90 dias. Vale lembrar que as definições do processo de criação variam dependendo do autor. Então, ok. Primeiro, o que é iterativo e incremental? O que é você desenvolver uma aplicação de forma iterativa e incremental? Bom, quando você desenvolve de maneira iterativamente, você pega as partes do software e vai, em cada passo da metodologia, você vai meio que atualizando as partes do software. Ou seja, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Mona Lisa, do quadro da Mona Lisa. Imagina que de maneira iterativa, se você for desenvolver de maneira iterativa, primeiro você vai ter o rascunho do quadro da Mona Lisa, aí depois você vai evoluir para uma coisa que é mais elaborada e no final você vai conseguir a pintura da Mona Lisa. Então é uma maneira que cada processo vai evoluindo a parte anterior. Agora, desenvolvendo de modo incremental. Diferente da maneira iterativa, que você tem, cada parte você vai evoluindo a sua pintura, no caso, que é da Mona Lisa, do exemplo da Mona Lisa, usando o modo incremental, cada parte você já vai criando meio que independente da outra. Por exemplo, a cara da Mona Lisa você vai fazer ela primeiro. Então você pinta ela todinha. Aí só depois que você terminar de pintar ela todinha que você passa para a próxima parte, que vai ser essas partes da lateral que vocês estão vendo aí. Então, cada passo da metodologia, do processo, ela vai gerando uma nova parte do software. Então, você não pode passar para outra sem ter terminado aquela. Porque no iterativo você pode fazer um pouco dela e depois só ir adaptando ela, melhorando e atualizando.
Já de maneira incremental, não. Você tem que fazer, terminar ela e só depois passar para o próximo passo. Ok, então note que de maneira iterativa você faz o todo e vai melhorando ele com o passar do tempo. E de maneira incremental você faz uma única parte e vai adicionando as partes restantes no decorrer do processo. Como está dizendo aqui, ele funciona de maneira iterativa e incremental, ou seja, ele tem os dois. Então no caso é só você pegar e juntar os dois. Você vai desenvolver o todo e vai terminar uma parte só. Aí na próxima etapa você vai chegar e vai desenvolver o todo de novo e vai terminar a outra parte. Então é a junção dos dois. Espero que você tenha entendido e bora passar para o próximo tópico. Olá pessoal, meu nome é Aurian e eu vou explicar sobre o funcionamento do RAD. Bom, basicamente todo o projeto vai ser dividido em componentes e equipes vão trabalhar em cima desses componentes. E no final vão ser unidos os componentes e vai ser assim realizada toda a aplicação. Esses componentes são desenvolvidos seguindo etapas e também por iterações e incrementos. Ou seja, iteração vai ser um ciclo de desenvolvimento que pode se repetir quantas vezes forem necessário. E incremento, ou seja, a cada ciclo de desenvolvimento vai ser colocado um incremento, vai ser adicionado novas coisas ao código. O software completo é basicamente um acúmulo de complementos. Vários complementos unificados em um só para formar um projeto. E é esse o software. Para a criação de componentes são usados 5 etapas. São elas: modelagem de negócio, modelagem de dados, modelagem de processo, geração da aplicação, teste e modificação. São essas as 5 etapas. Vale lembrar que cada etapa varia de autor para autor. O autor que eu estou seguindo aqui recomenda 5 etapas, mas também existem autores que recomendam apenas 4. A primeira etapa é a modelagem de negócio. Bom, basicamente nela vão ser trabalhadas todas as informações sobre o nicho ou problema. Então, basicamente é isso. Vamos debater sobre algum problema, absorver toda a informação daquele problema e seguir adiante para a próxima etapa. A próxima etapa é a modelagem de dados. Todas as informações das regras de negócio da etapa anterior vão ser transformadas em objetos com características e ações. E esses objetos vão ser relacionados com outros objetos, algo parecido com o que a gente faz em banco de dados, aquele diagrama de entidade de relacionamento. O modelagem de dados funciona da mesma maneira, a partir de relacionamentos. A próxima etapa é a modelagem de processo. Nessa etapa, todos os objetos que já foram criados vão ser organizados para que sigam um fluxo. Essa etapa antecede a de implementação. Então, basicamente são organizados todos os dados com os objetos de forma que esteja organizado já para a implementação, para que na hora de codificar, na hora de criar a aplicação em si, já esteja tudo organizado, um embaixo do outro, com informações bem claras sobre o que faz o que, e enfim, basicamente é isso. Já organizado como vai ficar todo o projeto, é hora de realmente criar o projeto, de codificá-lo, e essa etapa é chamada de geração da aplicação. Uma característica do RAD é criar aplicações com componentes já feitos, com códigos já feitos. Então, basicamente, se buscam as funcionalidades desejadas, pode ser pesquisado em APIs, frameworks e ferramentas de low-code. E são extraídos dali as funcionalidades desejadas e apenas implementadas no código. O processo de criação é bem rápido por causa disso, porque já tem código feito. E é por isso que já feito o código, agora é hora de testar ele. E essa é a última etapa, o teste e modificação. Nessa etapa, o que vai ser feito é basicamente ver todas as linhas de código e testar tudo. Se tem botão para apertar botão,
Se tem algo a ser testado que parece dar errado, corrigir. E basicamente o teste de modificação é isso, é ver o que está errado e corrigir. E caso se queiram colocar novas funcionalidades ao código, vai ser feita uma iteração, vai ser feito um ciclo. Então vai começar lá do primeiro que é a modelagem de negócio, até o último, e ver se continua com erro ou se quer colocar mais algum incremento. E é isso que é o incremento e a iteração. Já tendo feito todo o componente, uma equipe terminou. Cada equipe vai fazer a sua parte, cada equipe vai fazer o seu código e no final vão ser aglomerados e unidos de códigos feitos por várias equipes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está me assistindo aqui. O meu nome é Felipe, eu sou aluno do Instituto IFA. E eu vou dar uma pequena palavrinha aqui a respeito da RAD, a respeito das vantagens e as desvantagens dele. Quanto às vantagens, ele tem uma boa adaptabilidade e flexibilidade dele. E ele é facilmente mudado, ele é mutável. E ele pode ter alterações, ele é alterável os requisitos e atualizações. Ele tem um fácil e rápido feedback do cliente. E dentre outras vantagens que ele também tem. Já a respeito das desvantagens dele, ele é necessário que tenha pessoas capacitadas, não é qualquer pessoa que vai lá e sabe mexer nisso. Não é qualquer, não vai surgir um gênio do nada e vai, então vai achar uma pessoa na rua e ela vai lá e faz. Não, isso daí precisa de gente capacitada, porque é um pouco complicado, ele é bem difícil de ser gerenciado. E isso também possibilita o projeto de tomar uma grande escala. Isso é uma grande desvantagem dele. E dentre outras desvantagens, é claro, essa não é a única. E é claramente só um pouquinho que eu estou falando aqui. E é isso. Oi, bom dia. Hoje eu vou falar sobre o RAD, também conhecido como... é uma sigla para Rapid Application Development. Quando você deve usar e não usar o RAD? Bom, basicamente você deve usar ele quando a sua classe já tem classe existente, tipo, quando se usa classes já existentes no caso. Ou seja, é porque ele se baseia muito em códigos que já existem. Ou seja, você precisa de que aquilo já exista para você poder fazer algo. Para você poder realizar o RAD. Se possível, você tem que fazer que ele separar e desenvolver em módulos, seja possível. Tipo, se for possível, você tem que separar. Você pode separar eles e fazer eles em uma forma com que você possa fazer eles individualmente e depois juntar. Ou seja, você não precisa de... Vamos supor, você não pode fazer ele precisando que eles sejam obrigatoriamente, tenham que ser juntos. Você pode fazer eles individualmente. Tá. E quando ele pode ser desenvolvido, quando o projeto é pequeno. Ou seja, ele precisa ser pequeno porque o RAD ele é só usado geralmente quando o projeto é pequeno e tem um prazo curto de tempo. Por isso ele tem que ser pequeno. Porque se ele for grande, ele não vai poder cumprir as expectativas do prazo pequeno. Entende? Tipo, se for um prazo pequeno e você precisar fazer um projeto grande, não vai dar certo. Por isso que ele precisa ter um projeto pequeno e o prazo de entrega curto também. E você precisa de desenvolvedores experientes já nesse ramo para poder realizar o RAD.
Porque senão... É porque ele é feito rápido em um curto período de tempo. Ou seja, você precisa da proficiência, da experiência dos seus programadores, dos seus desenvolvedores, no caso, para poder realizar o rádio. Quando não usar o rádio, bom, quando não há plugin suficiente, ou seja, quando você não tem informações suficientes para poder realizar o rádio. Como eu disse no primeiro, como usar ele, você precisa de uma coisa que já existe, tipo, que alguém já tenha feito para poder realizar ele. Quando o projeto é de grande escala, você não pode fazer ele quando o projeto é de grande escala, porque o prazo é curto. Obrigatoriamente, ele tem que ser curto. Quando não há recursos técnicos suficientes, ou seja, quando você não tem recurso suficiente para poder fazer um projeto grande. Ou seja, ele precisa, tipo... Você não deve usar ele quando não há recursos técnicos suficientes. Você precisa dos recursos. Quando o projeto necessita de alta performance, ou seja, você não deve utilizar ele quando o projeto necessita de alta performance. Por quê? Porque ele tem que ser rápido, simples, útil, funcional. Ele não, por causa do tempo e do prazo e do tamanho do projeto, ele não vai ser tão... Ele não pode atender todas as expectativas. E uma delas é alta performance. Simplesmente não tem como fazer em um curto período de tempo. E o projeto ele também não pode ser feito, o RAD, não pode ser feito quando o projeto tem que ser de alta confiabilidade. Ou seja, você não pode fazer ele esperando que ele seja muito seguro. Simplesmente por causa do prazo também. Se ele precisar de ser bastante seguro e ter alta confiabilidade, você não pode fazer ele no RAID, infelizmente. E bom, é isso. Obrigado pela atenção. Tchau.